Bom dia, pessoal! Bom dia! Mais uma live começando por aqui. Não é quarta-feira, né, gente? Porque normalmente eu faço minhas lives quarta-feira. Para quem não sabe ainda, toda quarta-feira tem live, mas hoje é uma live especial. Hoje é uma live onde eu vou ter convidadas e nós vamos falar sobre um curso de barras de Axis. Então, seja bem-vinda Araci, Adjane, Miriam, sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu colocar aqui qual vai ser o título da nossa live. O que... Ai, gente, eu tinha copiado e colado o que... Seja bem-vinda, Lindina. Cris, seja bem-vinda. O que aprender numa classe de barras. Porque sabe o que acontece? É assim, gente, muitas pessoas têm dúvidas se o que elas buscam, elas vão encontrar na classe de barras, se realmente tem a ver com elas. Sabe assim, peraí, deixa... Ai, não fixei o comentário. Fixar o comentário. Sabe assim, se isso é o que a pessoa vai, ela tá buscando. Então a gente falou assim, ei, Tati, seja muito bem-vinda. Tati, a hora que você quiser, tá? Já pede pra entrar. Hoje a Tati vai estar aqui comigo, que eu vou ter a honra de estar facilitando uma classe com ela em São Paulo, e o que mais é possível. E a Cris vai entrar daqui a pouco também. E assim, ó, as pessoas têm um monte de dúvidas. Sabe o que acontece? As pessoas têm dúvidas e elas ficam com vergonha de perguntar. Porque parece que é óbvio e parece que a gente não tem direito a perguntar, né? Porque as coisas são óbvias. Então, já pediu? Opa, peraí, vamos lá. Aparecendo. Então, as pessoas pensam assim, como se todo mundo, seja bem-vinda, Isabel, como se todo mundo tivesse a obrigação de saber o que vai aprender no classe de base. Oi, Eita, seja muito bem-vinda! obrigada. Me ouve bem? Sim, perfeito, perfeito. Ai, que maravilha. Você já chegou e a Cris também já chegou. Ah, já Cris, a chegou? hora que você Oi. quiser, já pode pedir para entrar também e a gente já vai conversando e já vai se apresentando. E o que mais é possível? Aí, maravilhoso. Não é? Eu estava falando aqui, Tati, sobre o quanto as pessoas têm vergonha, né, de perguntar sobre o que elas vão aprender num curso de barras. Como se fosse óbvio, né? Ah, não, eu já estou nesse universo, é óbvio. Mas nada é óbvio, né? Na verdade, não tem. Ei, Vera, seja bem-vinda, querida. Não tem nada de óbvio, a gente tem muito, muito para falar e para explicar, né? E além de Então, não ser óbvio, cada classe é única, né? Então, não também é, tem muito sobre Tati, isso. é isso. Cada uma é especial, cada classe é única. E aí você fala assim, caramba, mas é assim? Sim, porque as classes, elas se formam de... A gente fala sobre isso, né? Sobre a magia. Ei, Cris, seja muito Boa bem-vinda! tarde, maravilhosa! Boa tarde. Meu, que linda! Não é? Estamos todas. É É, sobre isso. Ai, Ana, seja bem-vinda, Ana. Gente, que coisa, né? A Ana que nos apresentou, né, Cris? E olha só que legal. Ana, tô voltando para Porto Alegre, o que mais é que mais é possível, possível. não é? E a Quem Ana sabe que a foi Ana esse vem junto ponto. para essa Não classe. é? Que mais é Hein, Ana, o possível? que mais é possível para você estar com a gente em Porto Alegre? Vou dar facelift e toque de Midas. Tudo que ela toca vira ouro, só tenho isso a dizer. Mas é possível. É isso, meninas. Então sejam muito bem-vindas. Que maravilha que vocês estão aqui. Estou muito feliz. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem aquilo, né, rapidamente, porque é tão engraçado, né, como a gente nas classes, a gente vai falar, gente, tanto a Tati quanto a Cris são facilitadores de barras. E assim, quando a gente vai falar sobre, numa classe, né, se apresente. Tem aquelas pessoas que começam a falar assim, não, porque quando eu nasci, sabe, lá quando eu era criança, é sobre isso. Meninas, então, por favor, se apresentem. Tati, depois Cris. Vamos lá. Eu sou, né, eu fiz o primeiro curso de barras lá em 2018, né? Foi lá que começou minha trajetória. E daí também tinha, né, essa chamada da live foi muito legal a gente pensar sobre ela, porque era isso que eu tinha, né? O que se aprende em um curso de barras de Axis, que eu ouvia tantas pessoas falarem, né, sobre a classe de barras de Axis, e aí eu fui, né,
para a primeira classe e aí mergulhei, fiz a imersão, né, nesse universo das barras de Axis e aí houveram inúmeras alterações, mudanças e mudança de rota, mudança de vida, questão de saúde, questão de escolhas. E aí hoje, né, sou facilitadora de barras de Axis, vou dar classe dia 11 de abril com a Ria aqui em São Paulo, que vai ser maravilhosa. E também hoje, né, em razão da minha escolha de barras de Axis, que é uma coisa que eu gosto muito de pontuar, só que agora eu já finalizei, então hoje também sou psicóloga. Então, são os projetos que a vida traz, né, e as mudanças para as quais a gente também se permite, né, e aí a gente vai traçando as rotas. Escolhi fazer o fundamento lá em Porto Alegre, então a Cris hoje também é minha amiga, né? Então a gente tem essa conexão, né? É Brasília, é São Paulo, é Porto Alegre, né? Então o que mais é possível para uma classe Onde de mais barras iremos, transformar. meninas? Vamos É isso. É isso. Onde mais, né, Em Cris? resumo. É isso. Onde mais? O que mais está disponível para É isso gente? aí. O que É mais tá sobre disponível? isso. Aí, Tati, Guilherme já está aqui presente, mandando uma mensagem linda para você. Ah, brinca aí para mim, porque não tá aparecendo para mim. Não tá? Então eu vou ler para você. Sucesso na live, te amo, amor. Tatiana da Paz Carvalho e Consciência Tati da Paz. Obrigada. Corações, É Mais é isso. possível. Maravilhoso. Obrigada por ter. E Cris, e você? Vou me apresentar então. Meu nome é Cristiane, mas podem me chamar de Cris. A minha trajetória com a ASEX começou há mais ou menos uns 4 anos. Jamais imaginei ser facilitadora quando eu conheci o ASEX. Muito menos praticante, né? Que é quem aplica as barras, quem corre as barras de outra pessoa. Eu recebi as barras por acaso, né? Porque foi uma pessoa falou pro meu marido ir, vai, notou que ele não estava legal e eu fui junto e me apaixonei. E no primeiro instante eu pensei, vou fazer o curso para mim, para minha família, né? Só que assim, gente, é uma coisa tão grandiosa para mim, minha filha, que amor. Para mim, assim, é uma coisa tão grandiosa, as barras, mudou completamente o meu ponto de vista sobre as coisas. Eu digo assim, hoje a gente tem uma caixinha de ferramentas, né? Como uma costureira, como um marceneiro, como um mecânico que tem ali suas ferramentas, a gente aprende, né, essas ferramentas para o dia a dia. E são muito fáceis de aprender, são muito fáceis. Por isso, eu me tornei uma facilitadora para multiplicar tudo que eu aprendi, né? Quem dera, né, se um dia todas as pessoas tivessem um curso de barras, né, gurias? Eu acho que esse vai ser um futuro, sabe, Cris? Eu sempre falo isso nas minhas classes. Eu acho que, tipo, daqui, sei lá, uns 100 anos, vai. Eu acho que em cada casa vai ter um praticante de barras. Porque muda tanto a vida das pessoas à nossa volta e está disponível para todo mundo, né? E o que você trouxe foi uma coisa muito legal. Você começou por acaso porque alguém falou para o seu marido que ia ser bom para ele. E aí, de repente, você estava lá, recebeu e falou assim: olha que legal. E você não fez o curso para se tornar praticante, nem facilitadora, só que o caminho foi se formando, porque é isso. De repente, o caminho vai formando. Saúde. Saúde. Saúde, muita saúde. É isso. Ai, obrigada. Eu descobri, né? Isso aqui, gente, eu faço live já tem 2 anos. E sabe que eu nunca percebi que a gente podia fechar o microfone. Então, eu tô assim, ó. As minhas lives tem um monte de espirro, porque é assim, a gente espirra, a gente tosse, a gente é normal, né? Tem Aí, de Ao repente, vivo. estrutura. falei assim, gente, dá pra cortar. Obrigada. É sobre isso. Mas é interessante isso que você falou, que muitas pessoas não fazem para começar uma nova carreira, para fazer uma transição de carreira, mas quando vão fazendo, vão notando tanta mudança em si, que as pessoas falam assim, puxa, eu vou multiplicar isso, sabe? Eu quero levar isso para mais pessoas, né? Tanto como praticante, como quanto para ser facilitadora. Perfeito. E aí
acho que uma das primeiras perguntas, né, para a gente responder e explorar, né, sobre o que aprender em uma classe de barras de Axis, ela tem mais ou menos a ver com isso, né? Então, quem escolheria uma classe de barras de Axis, né? Porque qual seria a razão de alguém escolher? Porque acho que isso é muito significativo, porque geralmente as pessoas, né, vão para uma classe por isso ou por aquilo, né? Então, como seria as pessoas, né, imergirem, nossa, não faltou a palavra, né, estarem imersas nesse universo das infinitas possibilidades, onde eu me pergunto, para quem é uma classe de barras de Axis? É para eu me tornar uma coisa ou outra? Né? Então, vamos falar sobre isso. Para quem é uma classe de barras de Axis? Mas não é, Tati. Você sabe que quando eu comecei a dar curso, como eu comecei a fazer barras para ter uma nova fonte de renda, eu achava que todo mundo que ia fazer barras era para trabalhar. Sim. E eu falava assim, tanto que o meu foco principal, quando eu ia anunciar as classes, era para você que quer ter uma nova fonte de renda. E aí eu comecei a perceber que, opa, peraí, não é bem assim, não. As pessoas que vinham muito mais atrás de autoconhecimento, de mudança na vida, ou porque eu via, não sabia nem o que era, mas falava assim, ah, porque eu vi que vai ser bom para mim, não sei nem o que é. Mas vários alunos chegam assim, não sei o que é, mas me disseram que ia ser bom. E vem, e é bom, né? Por quê? Para quem é uma classe de barras? Vamos lá. Então, é para quem quer fazer, para quem quer ter uma segunda renda? Sim. Também. Não é? É para quem quer fazer do Axis a sua fonte principal? Sim. E por quê? Porque quando você sai, depois que você terminou uma classe que é um dia inteiro, né? Existem várias formas de dar, pode ser dividido em 2 dias e tal. A gente escolhe dar em um dia, né? Eu, pelo menos, escolho dar em um dia e nós vamos dar, estar em São Paulo juntas, né, Tati? Que a Tati vai estar facilitando essa classe comigo em São Paulo. Ah, Meus adorei! corações. Gente, eu nunca sei como que aparece os corações, mas vamos lá. Então, é a pessoa falar assim, tá, eu posso trabalhar com a técnica. Peraí, me perdi aqui no momento, um minutinho. Eu posso trabalhar com a técnica. Sim, porque é um dia inteiro. E aí você sai com um diploma, né? Que é um diploma internacional, que é do Axis. Até esse final de semana eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: ah, mas como é que é esse diploma? É um diploma internacional, já que a empresa é americana? Eu falei, sim, é um diploma internacional, onde você pode trabalhar com Axis em 175 países, que é onde o Axis está. Então você fala assim, eu posso. Ah, se eu quiser, por exemplo. Ah, eu vou para Portugal, né? Eu vou querer passar 2 meses em Portugal. Eu posso trabalhar como praticante de barras? Pode. Ah, eu posso. Se eu sou facilitadora, eu posso dar curso de barras? Pode. Você pode trabalhar. Olha que legal. Então, isso é uma coisa. Para quem quer trabalhar, para quem quer ter uma nova fonte de renda, para quem quer fazer para si autoconhecimento, para se conhecer, para melhorar, para cada vez estar sendo a sua melhor versão. É para você? Também. Ah, gratidão, querida. Seja muito bem-vinda. Para quem quer, por exemplo, trabalhar para si, é para quem quer ajudar alguém próximo, tipo um filho, um pai, uma mãe, um parente próximo, também. Porque você pode fazer barras e melhorar, trazer tranquilidade na tua casa, para o teu parceiro, para o teu filho, para tua mãe, para o teu pai. Então, é uma coisa tão ampla, que por isso que eu digo, eu acho que no futuro, daqui a 100 anos, em todas as casas vai ter alguém com Que a mais é classe de barras. possível. Sim. Que Não é? essa busca pela mudança, né? Então, acho que uma das primeiras questões do Axis é muito isso, né? Meu olhar é nesse lugar de quem está buscando melhorar em algum aspecto, né? Quem busca mudança, quem busca melhora. Então, muitas vezes a gente olha e a gente não sabe muito bem, né? Onde está a melhora, o que eu posso fazer aqui, né? Quais são as escolhas, né, disponíveis. Eu, na clínica, ouço muito isso, né, dos meus clientes, né? Muitas vezes, tá, mas e aí, qual é a minha possibilidade? E aí, a Axis faz essa visita interna, né? E você acessar as novas possibilidades de dentro para fora. Então, você buscou uma nova renda, a Cris buscou aprender para aplicar na família. Eu também caí meio que de paraquedas, né, na classe, porque diziam que a classe era muito para mim. Então, assim, como cada um vem com um intuito e no final os intuitos são quais? Buscar as novas possibilidades. Então, cada uma de
nós encontrou as suas possibilidades, no seu universo, no seu formato. Então, eu gosto das barras nesse sentido da leveza, do respeito, do carinho que tem, nesse sentido da gente ir se conectando, né? O que faz sentido para mim. Não é o que tem que fazer sentido para o outro, é o que faz sentido para mim. Então, muito legal a sua resposta. E é isso, para quem quer, para quem é o curso? É para quem escolhe novas possibilidades, é para quem quer ter uma nova renda, é para quem quer fazer a aplicação de barras aqui nos mais de 170 países que tem por aí, é para quem quer aplicar na família, quem quer ver a mudança dentro da família. Então, é como se fosse uma reforma íntima, né? Acredito, barras, assim, olhando. Tá. Gurias, e o que eu acho mais legal também é o seguinte, muita gente às vezes não escolhe porque ninguém mais da família escolheu. Ah, mas eu vou lá, eu vou fazer. Passou uma música bem na hora. Eu vou lá, eu vou fazer e ninguém mais está escolhendo, mas escolhe tu. Tu vai ser a mudança da tua casa, porque assim o Gary diz pra gente que quando a gente acessa uma consciência, 350 mil pessoas acessam. Então pensa que grandioso. Tu vai para um curso de um dia onde tu vai aprender não só a correr as barras, tu vai aprender muitas outras ferramentas, porque a gente ganha um manual. Aqui está o meu, ó. Esse manual aqui é cheio de ferramentas, gente. Muitas, né? Pra gente usar no nosso dia a dia, para todas as situações. Então, assim, imagina como seria tu ir fazer um curso, se presentear, passar um dia grandioso, leve, divertido, aprender ferramentas novas e ainda levar para casa sem precisar forçar o outro a receber, porque vai ser uma coisa natural, né? Tu vai começar a falar as palavras, tu vai começar a usar as ferramentas, o outro vai receber. E tudo muda, né? Toda a família muda, todo mundo acessa, todo mundo recebe. E é muito grandioso, né, gente? E quem tá próximo acaba repetindo as nossas falas, né? E aí fala, eu sei que essa fala é sua, mas eu já gostei dela aqui em mim, né? Então é muito legal a gente ver a mudança naquele que é mais próximo da gente. E aí uma das perguntas também que, né, vieram aqui para a gente responder é o que se aprende no curso, que você já aí deu uma adiantada, né? Que tem a técnica e tem outras ferramentas que vão, né, nos ajudar aí transformar energeticamente pontos, relacionamentos, os pontos relacionados ao corpo, o dinheiro, criatividade, envelhecimento, alegria e tantas outras coisas, né, que eu aprendi aí também com você em tantas classes que já fizemos juntas. Não né? é? Então, É muito isso. legal. Porque as pessoas também perguntam isso, sabe? Ah, mas eu só vou aprender esse negócio aí dessas barras, só vou aprender isso? Não! Gente, a classe é dividida em duas partes. Uma parte teórica e uma parte prática. Na parte teórica, como a Cris falou, a gente recebe um montão de ferramentas para o quê? Para ter mais leveza na vida. Você vai aprender, por exemplo, a ferramenta das perguntas. Oi, Nan, seja bem-vinda, querida. Você vai aprender a ferramenta das perguntas, de como usar as perguntas no seu dia a dia. Gente, a ferramenta das perguntas que o Access, o Gary traz pra gente, é uma coisa de Sócrates, tá? Então, por quê? Porque a gente... Quando que a gente consegue mudar na vida? Nós, cada um de nós. Quando a gente recebe a resposta de dentro da gente. Não adianta a pessoa falar, você vai mudar, faz isso, faz isso, faz isso. É como quando, por exemplo, a pessoa quer mudar o corpo, por exemplo, né? Ah, quer ficar mais saudável, mas não dá um passo. E aí todo mundo fala, para de comer isso, para de comer aquilo. A pessoa não vai parar. Ela só vai parar no dia que ela fizer uma escolha. Quando ela acessar aquilo e falar assim, uau, eu escolho isso para mim. E a pergunta ajuda a gente a fazer uma nova escolha. A gente acessar, como a Tati falou, as possibilidades que a gente tem. E para cada um é uma possibilidade, sabe? Então, tem o corpo, sim, e tem tantas outras coisas. Então, a gente acessa a ferramenta das perguntas. Gente, a ferramenta das perguntas é para tudo na nossa vida. A gente começa a gente aprende no curso como fazer as perguntas e começa a ouvir o universo falando com a gente. E, de repente, você vai mudando, você vai vendo possibilidades que você fala assim, nossa, mas eu tenho essa possibilidade? Como que eu não tinha pensado nisso antes? Nossa, como que eu tava... A gente não vê, às vezes, muitas coisas. E, às vezes, as pessoas acham que, porque o Access é muito fácil... mas será? As pessoas vão para aquele espaço, né? Nossa, mas é tão fácil. Gente, o Access é fácil e rápido.
O Gary fala, é rápido e fácil. Ele te mostra o quê? Que você tem escolha para mudar o quê? Tudo na tua vida que não está funcionando. Então, é como a Tati falou, você pode mudar com relação ao seu corpo, você pode mudar com relação à sua saúde no geral, crenças que você tem de envelhecimento, dinheiro. Gente, quantas crenças que a gente se desfaz, quantas ferramentas a gente recebe numa classe para desfazer um monte de coisa que a gente tem com relação a dinheiro. Sabe, a gente entra numa energia de mais prosperidade. Se entra, eu digo que a gente entra no mundo das infinitas possibilidades. Quando você entra no mundo das infinitas possibilidades, você fala assim, uau, eu tenho um monte de coisa, sabe, que eu posso escolher e eu ainda não estou escolhendo. A Rosângela disse assim, maravilhosos, para mim fazer classe de barra de axis foi uma abertura para o novo. Fiz 2 classes e estou escolhendo a terceira. Escolho me tornar uma facilitadora e levar as pessoas à grandiosidade do Axis. Que maravilhosa, Rosângela. Ó, se eu estiver em São Paulo, temos classe em São Paulo, temos classe em Brasília, temos classe em Porto Alegre, né, Cris? Você vai ter classe também, e o que mais é possível. E sua cidade convida que a gente vai. É só sobre isso. É a gente escolhendo e acessando. Não é? É isso. Perfeito. E as mudanças, elas são tão significativas, né? Tão maravilhosas que quando eu tenho clientes que vão fazer, né? Receber as barras muitas vezes, aí você dá uma explicação ali para ele. E aí você diz, mas você é quem vai sentir em você, e aí você me explica, né? De alguma forma o que é, né? O que significou para você. E aí é muito interessante que eles falam assim, quando você fala, meio que fica assim. E aí eu vou explicar, eu também fico meio assim, porque eu só sei que é maravilhoso. É tão de dentro para fora, né, que é muito isso. É uma explicação que a gente fala assim, é mais do mesmo. Então, o que são barras de axis? Eu não vou falar mais do mesmo, mas é mais do mesmo para nós que estamos já em barras. Para aqueles que estão vindo, o que são barras de axis? As pessoas muitas vezes não sabem. Eu tenho cliente, até quem fez já o curso comigo, que fala... Eu vejo muita dificuldade porque muitas pessoas não conhecem Axis. E aí nós que estamos ali no universo, é tão repetitivo muitas vezes, porque nós já somos muitos, né? E aí parece que todo mundo está sabendo, e não é a verdade. Então, essa live, ela é importante para a gente também explicar isso, né? Então, o que são, né? O que são barras de Axis, né? Que é uma pergunta simples, do início, mas ela é de extrema importância, né? Não é? E eu vejo muito assim as pessoas perguntando assim, tá, mas o que eu vou ganhar nesse curso? Eu vou passar um dia, eu vou ganhar o quê? E aí eu digo assim, gente, tu vai ganhar um certificado internacional, tu vai ganhar um manual cheio de ferramentas que tu vai usar, tem um coffee maravilhoso, é um dia alegre, mas nada disso se compara ao que tu vai receber. Não é só sobre o que tu vai ganhar no dia, não é sobre o dinheiro que tu vai pagar, porque eu quero que esse dinheiro volte. Não é sobre isso, gente. Não é. É sobre o recebimento, é sobre abrir o nosso receber. É sobre se escolher. Eu digo é se escolher, porque tu vai se presentear com um dia para ti. Tu vai deixar tudo de lado para ti receber, para ti se presentear. Então, uma classe é muito mais do que o que eu vou receber, não é o que eu vou ganhar, porque eu tô pagando isso, porque eu tô não sei o quê. Não é sobre isso, né? E quando a gente fala, às vezes as pessoas acham assim, não, ela tá falando isso porque ela vai me dar o curso, né? Não, não é. E só vocês fazendo ou recebendo uma sessão, que nem a Tati falou, às vezes a gente repete o que são barras, né? Gente, só receba, se dê esse privilégio, né? Se dê esse presente de receber uma sessão que seja. Muda aí tudo, muda tudo. Né, Gurias? Muda tudo na vida. Que eu sou a aluna mais presente nas classes da Rê, né? Que fiz mais classes com você, né, Rê? Maravilhosa. Fala aí pra gente rapidinho, o que são barras de axis? Porque de repente tem alguém aqui que não sabe, né? Ou alguém que vai encaminhar para alguém, pra gente realmente explorar de forma muito simples, assim, né? O que são barras de axis? Para as pessoas acessarem o curso. É isso mesmo, Tati. Você sabe que é isso, né? Muita gente caiu aqui e não sabe o que é. Então vamos lá, bem rapidinho, gente. Essa é uma técnica que existe há 32 anos aproximadamente,
Quem criou foi um americano e hoje está em 175 países. Ou seja, o que eu falo assim, ó, se não fosse uma técnica genial, não ia estar no mundo inteiro. Gente, 175 países, não é brincadeira, é coisa pra caramba. E o que ele descobriu? Ele descobriu que a gente tem 32 pontos na cabeça, que quando que fica guardado tudo que é pensamento, sentimento, emoção. Sabe aquilo que um dia você ouviu e falou assim, não era nem com você, era com a sua coleguinha ali do lado, mas você ouviu e aquilo ficou grudado em você. Do tipo, só quem vai ter dinheiro na vida são as pessoas que já nascem ricas. Vai. Ou, não, aquilo ali é só para quem tem muita habilidade física. Ou qualquer outra coisa. E aí você já põe assim, eu não posso, eu não vou chegar lá, não é para mim. Acabou. Ficou lá grudadinho. O que Barras vem fazer? Conforme a gente vai tocando, o que ele descobriu? Que quando a gente toca nesses pontos na cabeça, a gente vai limpando tudo isso que não serve mais. Todos os pensamentos que a gente já teve um dia, que não foram positivos, que não agregaram nada pra gente. Pensamentos, sentimentos e as emoções que a gente sentiu, que nos entristeceu, que nos deixou para baixo, que acabou com a gente e que deixou aquela marca e que criou aquela crença. Então, quando a gente vai correndo as barras, vai sendo limpo tudo aquilo. Agora, o mais bacana de tudo que eu acho é que a gente não precisa falar, eu tô com problema nisso, eu tô com problema naquilo. Aquilo, dinheiro não nasce em árvore, perfeito, né? Isso mesmo. Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Que vai trazendo essa coisa da escassez pra gente. Então, o bacana do Axis é que a gente vai limpando tudo isso e a gente naturalmente começa a olhar para o dinheiro de uma outra forma, você começa a olhar para você de outra forma, você começa a perceber que, nossa, isso aqui pode ser diferente, isso aqui pode ser mais leve para mim. Aí você fala assim, uau, sabe? Coisas, por exemplo, vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Gente, assim, vai acontecer com todo mundo? Não, vou dizer porque foi a minha experiência. Logo que eu comecei a fazer barras, o que o facilitador fala? Receba barras, né? Todo mundo fala isso. Faça autoaplicação de barras. Aí tá. Aí eu comecei a fazer barras e tal. Comecei a receber, participar de um monte de trocas e tal. Isso também é muito legal, porque você começa a trocar com outras pessoas, você cria novos vínculos, conhece pessoas novas. Gente, nós fizemos agora, quem não viu, tá no meu feed, nós tivemos uma troca aqui em Brasília que foi tão grandiosa e que nem fui eu que organizei, foi uma amiga minha que é minha aluna e que organizou e que foi incrível. E as relações que se faz e o que se troca, enfim, é muito rico, é um mundo novo. Além de tudo, a gente ganha um mundo novo, né, para participar. Então, o que acontece? Quando você vai fazendo isso, quando eu fui fazendo as barras e recebendo e tal, barra pode ser feita online? Não, Maria do Carmo. Não pode ser feito online. Ele é um processo corporal. Todos os processos corporais do Axis precisam do toque. A gente precisa tocar na cabeça, tá? Então, infelizmente, não pode. Mas, se você quiser receber barras, você fala da onde, que cidade que você é, que a gente descobre aí se tem alguém na tua cidade para que você vá receber barras, né? Inclusive, já vou dando a palhinha aqui que no mês de abril, em todas é um exagero, né? Em muitas cidades, não foi, não estava lá, foi muito grandioso. Em abril nós vamos ter uma campanha que é Barras no Mundo. Do autismo, né? Para o autismo, exatamente. Para o trabalho que é feito com barras para as pessoas que estão dentro do espectro autista. Então, é para a gente divulgar. E com isso, a gente faz um trabalho é uma degustação que a gente faz atendimento em várias cidades no país, em parques da cidade. Então, para quem nunca recebeu uma sessão de barra, descobre se na sua cidade vai ter essa barras no parque. E aproveita e vai lá, experimenta, vai ver o quanto vai ser gostoso. Agora, tem muita gente que fala assim, mas eu fui e não senti nada. Gente, é assim, é aos poucos. Aos poucos, você vai fazendo e você vai percebendo a mudança. Aqui em Brasília vai ser dia 13, né? Isso mesmo, dia 13 de abril vai ser um domingo. Aí, beleza. Aí, o que vai acontecer? O que aconteceu comigo? Eu comecei a correr barras, recebendo, trocando e tal. E eu tinha estudado inglês durante 5 anos e meio, que é um bom tempo, mas eu não falava nada de inglês. Nada, nenhuma palavra, eu não entendia nada, nada. Tipo, quando a gente viajava, meus filhos eram meus tradutores, me zoavam pra caramba, que eu não sabia falar nada, enfim. E eu tinha uma boa base, 5 anos e meio é muito tempo. Tipo, eu fui até 6 meses antes de me formar, então eu tinha uma base sensacional. Mas pra mim era como se fosse chinês, japonês, eu não entendia nada, gente. Eu entendia palavras soltas e olhe lá. Aí tá. Aí comecei a fazer barras.
E quando eu comecei a fazer barras, eu me encantei com o mundo do Axis, me encantei com o site. E eu entrava naquele site direto e aprendia um monte de coisa. E um dia eu queria ver uma chamada que tinha lá gratuita do Gary. Gente, tem muita coisa gratuita no site para quem é de barras. Entra, aproveita. Tem muita coisa que está lá disponível para gente. Ninguém olha, ninguém vê, enfim. Aí eu entrei lá no site e tinha uma chamada do Gary de 17 minutos. Eu me lembro como se fosse hoje. E não tinha tradução. Hoje em dia, gente, de verdade, tem um monte de tradução. Tudo tem tradução. Você entra, tem milhões de coisas. Quando eu entrei, que já tem quase 6 anos, eram poucas as coisas que tinham traduzido. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, gente, eu separei uma tarde para aquilo que eu queria ver, porque eu falei, sabe isso aqui vai mudar tudo para mim? Aí, beleza, montei, botei meu computador, o celular do lado, o Google Tradutor, e eu falei, qual é o site? Chama Access Coach, eu vou escrever aqui. Quando eu não estiver falando, eu vou escrever aqui para você, que é o accessconsciousness.com. Só que quando você é praticante de barras, você começa a acessar o site interno, que tem essas coisas todas. Mas o site externo já tem coisa pra caramba, já é legal pra caramba. Aí, beleza. Alguém aqui disse que vai estar em São Paulo, que agora eu me lembrei aqui. Quem que foi que vai estar em São Paulo que quer fazer o curso com a gente, Cris? Olha! Ó, Rosângela! Vamos conversar depois. Deixa eu ver aqui. Rosângela.cabral, Manda no direct 3954. aí, Rô. É o quê? Fala pra ela mandar no direct, que daí Mandar já direct, chama. exatamente. Aí, beleza. Aí eu me preparei toda para ouvir o negócio do Gary e tal. De repente, aí tava com fone, blá, blá, blá. Menina, quando eu comecei a ouvir, bom, em resumo, não vou entrar em detalhes, já tô me alongando muito. Eu fiquei os 17 minutos, eu não parei um minuto. Eu ouvi tudo, eu entendi tudo. A sensação que eu tinha é que tinha tirado um tampão do meu ouvido. Sabe quando sai assim, um tampão? Você falou assim, meu Deus, olha isso, eu tô ouvindo tudo. Aí eu falei assim, gente, eu fiquei tão feliz, vocês não podem imaginar. Eu pulava na cama, eu fiquei tão numa energia, numa alegria, num negócio. E aí, o que que aconteceu? Aí veio tudo pra mim, né? Veio o meu professor dizendo que eu não ia falar nunca, que eu era uma péssima aluna, que não sei o quê, e que o meu inglês era péssimo, que eu nunca ia conseguir falar. Porque, vem, a consciência vai chegando. E eu descriei tudo isso. Falei, tu vai ver só uma coisa, seu professor, que acabou comigo lá na minha adolescência. Acabou. Gente, hoje em dia, não vou dizer que eu assisto um negócio sem legenda, porque, claro, eu amo uma legenda porque é mais confortável. Mas as coisas que são em inglês absoluto, ontem mesmo, eu estava jantando aqui e estava vendo um programa sensacional sobre um negócio da Tesla aí, de tecnologia, muito interessante. Só que eu estava comendo e assistindo, e a minha TV, ela fica naquela parede. Então eu tinha que ficar virada para assistir o negócio, né? E eu tava jantando com meu marido. E aí eu tava jantando e ele pausou, porque ele viu que eu tava cortando um negócio aqui. Eu falei, mas você cortou, você parou. Aí ele falou, não, porque falou um negócio massa e tal, você não ouviu? Eu falei, claro que eu ouvi, entendi. Pode seguir aí o negócio, porque eu não estou lendo, mas estou ouvindo, estou entendendo tudo. Aí ele ficou rindo e tal. Gente, porque é isso? O negócio, meu ouvido destampou, sabe? E eu vi o tanto de crença. Ai, gratidão que você colocou, né? Gratidão. O tanto de crença, o tanto de coisa que eu tinha com relação ao inglês, sabe? Então a gente vai mudando coisa. E você acha que quando eu fui correr barras, eu falava assim, não, eu quero aprender, eu quero me lembrar do inglês que eu já sei. Não! O que é bacana do Axis é que assim, ó, ele fala, na capa da apostila tá escrito assim, ó, empoderando as pessoas a saber o que elas sabem. E eu amo isso! Incrível. Porque a gente acessa o nosso saber, não é assim? Perfeito. E é Exatamente. muito gentil, né? É muito gentil, é de dentro para fora essa gentileza, né? E aí você partilhou sobre o inglês, vou partilhar uma questão minha, porque assim que a gente sair da live, eu tô indo para minha neurologista, com quem eu faço acompanhamento. E aí eu tive, há 14 anos atrás, uma questão de saúde que era em tese para desenvolver a esclerose múltipla. E aí, na minha trajetória, né, de vida e de escolha, eu fui ouvindo o que a médica dizia e o que reverberava em mim é novas escolhas, novas possibilidades, preste atenção, vá olhando, vá observando o seu caminho. Em 5 anos, é provável que a esclerose ela vá se desenvolver. Então, eu estou há 14 anos dela
Estou cada vez mais longe e destruindo e descriando o tempo todo. O tempo todo. Nossa. Fazendo E é uma novas vida assim escolhas, tão né, nova, é tão saudável, é tão gratificante. Eu fui fazer a ressonância semana passada, que faz da cabeça, cervical, enfim, e sempre foi muito um tormento para mim, né? Eu ia mal e saía péssima, né? Saia me arrastando. Aí fala assim: ah, mas Tati, então, mas você já não era facilitadora, por isso que eu digo. É um processo, então não é o que você falou, não é um passe de as mágicas e os milagres, elas acontecem, mas acontecem no tempo que tem que acontecer. Então agora quando eu terminei a ressonância, ela falou assim: "E aí, Tatiana, tudo bem?" Eu falei: "Nossa, eu tô ótima. ótimo. Eu tô Eu Tô ótima, eu não tô bem, eu tô ótima." Então, assim, eu vou sair da live aqui muito feliz para ir para minha neuro, né? Como eu disse até pro Gui que entrou aí no começo da live, eu quero que ela me diga: não quero te ver durante 5 anos. Uau. Volte aqui só O que mais depois é de 5 possível, anos, né? pra gente ter certeza, porque ela tem isso. E ela me disse com essas palavras: não há explicação na medicina por que você não desenvolveu a esclerose múltipla. Por isso eu te acompanho. Então eu digo, na medicina pode não haver, mas que existem inúmeras razões que eu dei para esse negócio não desenvolver em mim, eu dei e continuo dando, né? Então, de advogada para psicóloga e no caminho aí com as barras de Axis, todas as ferramentas de ampliação de consciência de verdade, porque Axis nos traz isso. Novas escolhas, novas possibilidades, mais leveza, mais alegria, menos estresse, menos ansiedade e um olhar mais carinhoso e gentil para a gente, né? Então, você deu aí o seu exemplo do inglês, né? De ter conseguido uma nova fonte de renda, né? Porque a gente que já fez classe com você sabe o seu intuito aí da nova fonte de renda, que é tão maravilhosa, que já está sendo conquistada também, já está indo, né? Para os últimos tempos aí, né? Para finalizar. Então, como a gente vê que a Axis tem essa leveza e essa gentileza da gente reconectar com aquilo que está na gente. Então, cada um vai contar a sua história. Então, o que a Cris disse, né? O que eu vou ganhar com essa classe? Faça a classe e descubra no caminho. Uau! Maravilhoso. E, amiga, essa é uma das ferramentas mais grandiosas para mim. Escolha. Saber que tu tem escolha. Não vestir, né? A roupa que falaram que era tua, o que disseram que tu não poderia fazer, o diagnóstico que te deram. Realmente eu tô escolhendo isso? Não, eu não tô. Então, nada vai acontecer comigo, porque essa não é a minha escolha. E eu vou compartilhar com vocês também rapidinho, não sobre mim, mas o que aconteceu com uma aluna, minha aluna agora de Barras. Um dia ela me perguntou: Cris, tu pode se encontrar comigo? Tô com algumas questões. Posso, com certeza. Fui me encontrar com a minha aluna, e aí uma das falas dela para mim foi o seguinte: eu sou chata, eu não tenho senso de humor, porque eu disse: tá, só um pouquinho. Tu se acha ou tu comprou esse ponto de vista de alguém? Quando foi a primeira vez que disseram que tu era chata, que tu não tinha senso de humor? E ela lembrou que foi aos 17 anos. E ela tem 50 e poucos anos, gente. Uau. Quanto tempo ela carregou uma carapuça, vestiu uma roupa que nunca foi dela? Pois é. Vocês entendem a grandiosidade disso? E tu né, a pessoa poder olhar e dizer assim: cara, não, isso não é meu, eu não escolho isso, eu não sou assim, eu sou uma pessoa alegre, divertida, e ela é maravilhosa. Diz pra ela assim: olha, mulher, tu é maravilhosa, olha tudo que tu já fez. Uau. Sabe? Sensacional. Lindo. Isso não É tem isso, preço, né? né, gurias? Nós somos de 3 lugares completamente diferentes, né? Uma está em Brasília, eu estou em São Paulo, você está em Porto Alegre. Cada uma tem uma história diferente para contar e nós estamos na conexão, né? Então, assim, eu fiz mais de 10 classes da Rê aí, né? Eu sou a que tem mais classes dela, vou fazer ainda muitas mais, né? Então, e essas conexões que a gente vai fazendo, e mesmo nas conexões, a gente não deixa de ser quem a gente é. E isso é mais incrível do que tudo. Então, assim, a gente não vai para virar uma coisa só.
Não, nós vamos para que cada uma, na sua essência, na sua qualidade, para que a gente possa se mostrar, a gente possa aparecer da sua forma, da sua melhor forma, se colocar no mundo, se colocar na vida. E o que você trouxe no começo, Cris, né? Já que eu aprendi tanto, já que isso me traz tanta grandiosidade, que eu possa passar isso para mais pessoas. Né? Então, a classe que nós vamos fazer aqui em São Paulo, eu com a Rê, que vai fazer, né? Ela me deu esse privilégio de fazer a classe com ela, dia 11 de abril. E aí ela vai fazer também os processos corporais, vai fazer facelift, a gente vai fazer live também para falar sobre isso. Então, quanta grandiosidade, né? Quanta generosidade pode haver em cada ser humano que partilha, né, das barras de Axis. E o mais importante, venha fazer o curso de barras de Axis. Venha. Tati, deixa eu só ler para ti, ó, o que a Thaís colocou. Leia. Mais disso em sua vida, cura restaurada para todos sempre. Viva, parabéns. Mas é possível. Obrigada. Gratidão, Thaís. Obrigada, gratidão. Você veio aí bem no dia que foi, a gente falou sobre o dia, e aí eu, sem prestar atenção, provavelmente prestando atenção, porque o inconsciente fala mais que o consciente, né? Era para eu trazer isso, porque aí a gente olhando lá, que a gente é meio curioso, né? Nem sempre, mas às vezes é. A gente vai olhar, fui olhar as imagens do meu cérebro. Eu falei, nossa, mas que interessante. Tinha manchas, né? Porque quando aconteceu, tinha uma mancha no meu cérebro que dizia que aqueles neurônios haviam morrido. E aí eu olho, meu cérebro tá igualzinho. O que isso significa? Eu não faço a menor ideia. Mas eu sei que ele não tá diferente, eu não vejo diferença, eu não vejo um apagado. Então, assim, isso traz tanta grandiosidade que é muito maravilhoso poder partilhar nessa live de hoje, que eu achei que foi, assim, um grande presente, né? A gente tá cada uma de um lugar, né? Trazendo, as três trouxeram 3 histórias aí grandiosas, né? Porque é muito isso, curso de barras de Axis, faça, venha fazer. Só faça. Isso, né? E aí, ó, a Maria do Carmo falou que tá amando bate-papo. A Cris falou, eu também. Cris vai estar com a gente na classe de São Paulo. É verdade, quero conhecer a Cris. A Ana falou que Facelift é maravilhoso. A Thaís falou que vocês são incríveis, mulheres maravilhosas da consciência. Eu queria estar bem pertinho de vocês. É isso, né? É as pessoas, é a gente se permitir. É a gente permitir ter mais leveza na vida. Eu acho que quando a gente... São coisas incríveis que a gente aprende numa classe, mas eu acho que uma das coisas mais legais, que a gente já falou, mas eu só vou reforçar, é que a gente tem um poder de escolha na vida, né? A Cris escolheu, a aluna da Cris escolheu, a Tati escolheu, eu escolhi. Porque no final é isso, a gente escolhe. É a gente perceber que as escolhas são possíveis e estão na nossa mão, né? Então, gente, então acho que é isso que a gente queria falar. Perfeito, né? foi lindo. Para quem gostou dessa live, a gente vai fazer uma sobre o facelift na sexta-feira, às 13 horas. Por que fazer uma classe de facelift? Porque, assim, a gente espera ter trazido clareza para vocês, esclarecido coisas. Quem gostou, gente, não custa nada. A gente vai subir a live já. Então, daqui a pouco, vocês vão lá, curte, compartilha, envia para alguma amiga que você acha que vai gostar, sabe? Que acha que vai ser legal para ela, que vai ser de contribuição. E faz algum comentário. Comenta assim, ó. Peraí, vamos ver um comentário legal. Classe de barras é top. Pronto, a gente já vai saber que vocês ficaram aqui até o final. Amém, isso aí. Ó, a Rê tem uma energia incrível. Meninas, escolheram gratidão na ferramenta maravilhosa, é para a vida. Gente, é isso. Então, quem quiser escolher, que seja uma escolha leve, que seja gostosa. E acho que deu pra gente falar bastante, né? Que vai ser uma mudança na vida. Então, quem escolhe mudança, né? E, gente, é assim, ó. Sempre tem alguma coisa que a gente pode mudar. As pessoas, às vezes, vão para o espaço e mas será? Mas minha vida tá ótima. Tá ótimo, que maravilha. Uau, que maravilha. Mas o que mais pode mudar? Sempre pode mudar, sabe? Então, é você se conectar com isso e se permitir, se presentear, como a Cris falou, se presentear com uma classe de base, como a Tati falou, para que a gente veja as escolhas disponíveis e todas as possibilidades. Então, acho que é isso, pode né? Quer mais grandioso, quer mais e ser melhor a cada dia. Não, né? não é? Maravilhoso. Maria do Carmo, maravilhoso. A classe de barras é top, é quando eu subir a live. Quando eu subir a live, entra lá no nosso perfil, que vai estar no meu, no da Tati, no da Cris. Curte e comenta.
Isso, quem quiser, quem estiver em São Paulo no dia 11 e quiser participar da classe com a gente, pode conversar pelo direct, porque como eu não consigo acompanhar, não sei porque não está aparecendo para mim. Pronto. Então eu não consigo acompanhar, então me chama no direct e a gente já conversa, chama a Rê, a gente conversa aí para estarem presentes aí com a gente, que essa classe vai ser maravilhosa. Vai ser muito E grandioso. quem é do Sul, Ah, é verdade, quando é a pode sua? entrar em contato comigo. Tô sempre aí procurando, né? Ir para a região de Porto Alegre é muito grande. Então, tem várias cidadezinhas e a gente está indo em todos os lugares. É só nos chamar. Perfeito. Gurias, gratidão, meus amores. Uma honra para mim estar aqui com vocês nesse dia, expandindo, né? E levando as barras aí para muitas pessoas, né? Ai, gratidão, Cris. A honra é minha de estar aqui com vocês, duas pessoas incríveis, duas facilitadoras topíssimas, duas amigas, né? Que o Access me trouxe. Então, isso é muito grandioso. Gratidão, Tati, gratidão, Cris, pela oportunidade de vocês estarem aqui. Valeu! E todo mundo que estava aqui, né? Que almoçou aqui com a gente. Gratidão a todo mundo. E a gente espera vocês sexta-feira para mais um bate-papo bem gostoso. Maravilhoso. Valeu, pessoal. Beijo. Beijo para todo mundo. Valeu. Tchau. Beijos maravilhosas. Tchau.